Vamos estar falando agora sobre o caso de uma menina de 10 anos que foi estuprada e está uma polêmica, né? Alguns evangélicos e católicos se posicionaram na porta dos hospitais para tentar barrar o aborto dessa menina, que parece que já aconteceu. O aborto amparado por lei, que no caso dessa jovem, há duas circunstâncias que podem trazer risco para a vida dessa jovem. Uma é o fato da menina ter 10 anos, foi estuprada desde os 6 anos, se não me engano, pelo padrasto ou pelo tio, alguma coisa assim. E, e outra, a questão de que ela foi estuprada, né? Então, ela passou pelo sofrimento do estupro e ela não tem o corpo com capacidade para dar à luz, ou seja, a vida dela está em risco. Aí eu te pergunto, se você fosse aquele feto, você ia vir ao mundo, você poderia ter matado a sua mãe. Vamos supor que você nasceu, sua mãe morreu e você ainda ia ser filho de um cara cretino desse. Você gostaria de ter uma vida assim? Muitas pessoas falam assim, eu sou contra aborto em qualquer situação. E se você nascesse num mundo sem cérebro, você não vai ser nada. Você vai comer, você vai beber, mas você não vai ter direito à vida. Para que então você ia nascer? Não seria melhor você se tornar um aborto, se você tem fé, crer que no céu você vai ter direito às justiças que a terra não pôde te propor para aqueles que acreditam? Então você tem que. E outra questão, se fosse uma filha sua, e se fosse uma filha sua sendo sofrendo um abuso de alguém da sua família e passando por todos esses transtornos? Então, é muito fácil as pessoas darem respostas rápidas para um assunto que já foi debatido, que já é lei, tá? Se tem alguém assassinando alguém que vai se responsabilizar, é o Estado, é a lei. E você acha que essa lei foi feita como? De um dia para o outro alguém decidiu lá? Ou isso daí foi um conselho de médicos? Foram várias pessoas formadas na área para tomar uma decisão dessa, né? Porque como é que você vai ser, você pode pensar em justiça para o feto e você não pensa em justiça para a criança que já tem entendimento, que já tem um cérebro, que já sabe o que é sofrimento, que já está passando por uma pressão, né? Uma pressão psicológica muito grande. Como é que você consegue ter pena da criança, do feto e não ter pena da criança? Muito fácil a pessoa falar, não, que ela tem um filho e se ela não quiser ficar, dá para alguém. Eu também já pensei assim, mas a criança não tem estrutura, o corpo dela está em risco numa gravidez. Ela não tem estrutura. E outra coisa, muitas mulheres já passaram por esse processo e abortaram e ninguém foi se posicionar na porta de hospitais, né, para poder tentar impedir isso e fazer campanha eleitoral com isso. Porque isso não passa de jogada eleitoral, porque nós sabemos que o presidente da República tem esse pensamento. Só que não toca mais no assunto. Foi só para ganhar o voto de vocês. Ele não toca mais nesse assunto, porque esse assunto é lei. Para mudar a lei, tem que se buscar isso no Congresso. Vocês estão ouvindo muitas coisinhas, muitas bobeirinhas. Nós estamos numa época em que o cara faz uma estrada e todo mundo aplaude. Olha que estrada bonita. Pô, legal, o cara fez uma estrada. Mas o cara mete a mão na Previdência e rouba todo mundo e ninguém fala nada. Isso, entendeu? As coisas bonitas são muito bonitas, né? As coisas que para mim não são tão bonitas assim, para eles são maravilhosas. Mas as coisas que são podres e fétidas, para eles não tem cheiro nenhum. Tipo que não é nada. É num país assim que nós estamos vivendo. Né? E aí eu como evangélico, eu estou tendo que me indispor com outros evangélicos acerca disso, para ver se coloca na cabeça deles algum juízo. O que nós poderíamos esperar também de um país em que existe um monte de mercenário da fé? É isso que a gente tem como ensinamento. É essa sanidade que o povo tem em relação às escrituras, em relação ao seu meio de convívio. Né? Todo mundo está preocupado com a sexualidade do outro. Está preocupado que o cara é homossexual, que o outro. Preocupe-se com a sua vida. Cuide da sua vida.
Aprenda a cuidar da sua vida, não se meta. Aquele que toma o assunto de outro é como toma um cachorro pelas orelhas, vai ser mordido. Não se mete nessas questões. Se o cara quis trocar de sexo, quer ser homem, isso é um problema pessoal. Nessa questão a gente não entende o que acontece na mente das pessoas, a gente não entende. Simplesmente a pessoa de um dia para o outro quis se tornar mulher. É direito dela querer ser mulher? É direito de todo mundo ser o que quiser, gente. Não vamos achar que a nossa religião tem que impor algo sobre a vida das pessoas, a gente ganhar isso com a força, com violência, querer mudar as circunstâncias, que não é assim que funciona. Primeiro que a gente não sabe se existe transtorno, a gente não sabe se há alguma manifestação do mundo espiritual na vida daquela pessoa. A gente não sabe. A gente não sabe das coisas que nós estamos lidando. Mas a gente sabe uma coisa, que a gente não deve odiar as pessoas, que a gente não deve oprimir as pessoas por elas serem diferentes, por elas terem sua sexualidade diferente. Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina a amar. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho da paz. O Evangelho que a gente conhece é o Evangelho da paz. Ide por todo mundo e pregar esse Evangelho, o Evangelho da paz. Do amor. Né? Não é o Evangelho do confronto, da destruição, é o Evangelho da paz. Então, não tem, quando você fala de paz, não tem ali uma determinação diferente para um e para outro, porque o outro pensa diferente, não. Não tem isso. Jesus, ele comeu com os pecadores e com certeza tinha gente ali que era homossexual. Com certeza tinha gente ali que tinha outros pensamentos. E existem pessoas, as pessoas falam de homossexualidade como se fosse uma coisa ruim. Tem coisa pior na vida, gente. Tem gente pior do que nesse contexto, não que a pessoa seja ruim, mas só para esclarecer como as pessoas veem. Tem gente que faz maldades piores e a gente está preocupado com um assunto que a gente nem entende. De pessoas que às vezes, esse dia eu estava vendo uma matéria, eu não costumo assistir a Rede Record, eu não gosto muito, mas tinha uma matéria útil que me agradou. O cara explicou a situação, que ele quis ser mulher, depois ele fez a troca de sexo, depois se arrependeu, né? Depois se arrependeu de ter feito a troca de sexo. Existem esses casos? Existem. E tem os que não se arrependem, né? Mas tem aqueles que se arrependem. Aí tem a explicação daquela pessoa. Eu achei uma coisa útil, né? Mas também tinha que mostrar o lado daquele que não se arrepende, para você não ter uma questão assim manipuladora na imprensa, sabe? Você tem que mostrar os dois lados. Você tem que mostrar, você não pode tomar um lado da moeda e afastar o outro. Tem que mostrar as duas situações. Esse aqui se arrependeu e esse aqui não se arrependeu. De repente eles trocando ideias, entram em consenso porque passaram pelo mesmo processo. Eles conseguem descobrir coisas. Então, achei um assunto importante, né? Mas que no momento que nós estamos vivendo, parece que esses assuntos parece que destiram a mentalidade. Tem gente que persegue tanto isso que parece que está pregando o Evangelho. Eu demorei anos para entender algumas questões também. Também tive minhas dificuldades de entender questões nessa área. Mas eu sempre respeitei o amor ao próximo. Entendeu? Nunca ultrapassei os limites